De fato, isso tá acontecendo. Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo nesse canal. Que absurdo! Eu nunca pensei que esse dia ia chegar, o dia que eu ia inaugurar um canal pessoal. Eu não sei o que eu tô fazendo. Essa ideia que eu vou aplicar aqui, eu nunca fiz, entendeu? Depois comecei a gravar, já tô regravando pela 10ª vez, não sai nunca como eu quero, mas a gente vai insistir, a gente vai tentar, entendeu? E nesse vídeo eu queria compartilhar, falar com vocês bem rapidinho o motivo pelo qual eu tô iniciando esse canal aqui. Mas antes, Olha que absurdo. te inscreve aqui no canal, por quê? Porque se tiver 10 pessoas eu tô no lucro, entendeu? Porque o canal é novo, não vai ter inscritos, já me ajuda te inscrevendo, compartilhando com aquele brother que pode e deseja, na verdade, que é ouvir um papo da hora, aprender algo da hora, mas sempre falando sobre Jesus. Esse canal, gente, vai ser o seguinte, a ideia é que a gente possa trocar uma ideia sobre diversos assuntos, seja sobre game, vida pessoal, sei lá, cara, a gente vai falar sobre um monte de coisa, mas sempre falando e mencionando Jesus, tá bom, gente? Essa é a ideia. E eu vou explicar pra vocês por que eu cheguei nisso. Por que mais um canal se tem tanta gente já falando de Jesus? Mas a verdade, gente, é que Papai do Céu me constrangeu. Jesus me deu, sabe aquele tapa santo? Tomei vergonha na cara e iniciei esse canal. Deixa eu contar essa história rapidinho pra você, mas hoje, como alguns já sabem, eu sirvo em Ministério de Adolescentes e lidero pré-adolescentes, os juniores de 9 a 12. E uma das coisas como líder que eu faço é sempre ficar vendo o que tá rolando na net, no YouTube, o que a galera tá falando. E eu, cara, percebi que hoje em dia tem muito conteúdo falando bobagem, tá ligado? Muita coisa, gente ensinando coisa ruim e na verdade, não só isso, cara, mas muita coisa que a gente perde tempo e não agrega em nada na nossa vida. E algo que o Senhor sempre coloca no meu coração é: poxa, se isso te incomoda tanto, por que você não está gerando um conteúdo que vai agregar na vida das pessoas? Ou seja, um conteúdo que fale sobre a palavra de Deus, que é o que a gente acredita. E isso começou a me constranger demais. Até que eu encontrei algumas referências, cara, e eu percebi que muitos dessas referências começaram bem simples, e esse é um problema meu. Cara, tudo que eu faço tem que ser muito perfeito, e essa não é a ideia do canal, gente. A ideia é trocar um papo, falar sobre Jesus, algo que agregue na nossa vida, que seja bom, mas vai ser isso aqui mesmo. Cara, eu tô aqui com 2 LEDzinhas me gravando. Esse é o lugar onde eu e a Lauren vivemos, minha esposa, é aqui que a gente habita. E não tem estúdio, não vai ter super câmera, vai ter um papo muito da hora sobre Jesus. Pelo menos vai ser assim no início. E eu não... Cara, eu já demorei aqui, eu acho que... Meu Deus, eu tentei começar a gravar, era 8 e pouca, agora é 10 e pouca, gente, 10 e meia da noite. E eu não consegui, porque eu tentei de todas as formas, eu tentei... Com a luz assim assado. Daí quando não deu certo, eu precisei mover de lugar. Daí não deu certo. Daí as luzes faltou bateria, eu tive que botar pra carregar. Deu abrir o note, quando eu abri o note faltou bateria, deu tudo errado. Mas eu tenho algo que me motiva a fazer esse canal, que é o que eu queria compartilhar com você. Ao ponto de que eu falei, cara, Deus tá me pondo à prova agora e vai ser assim, vão pra cima até que vai acontecer, e agora tá acontecendo. Além desse constrangimento que o Senhor tava gerando em mim, assim, há também uma palavra, e eu queria bem rapidão compartilhar com vocês. Lá em Mateus 25 vai falar sobre os servos que receberam de Deus talentos, adiantando que alguns já sabem. Jesus está contando essa parábola, que é uma história fictícia, mas que ela usa elementos para a galera entender mais de boa, beleza? E daí é o seguinte, o Senhor foi viajar e ele entregou talentos, que nessa passagem é money, para os seus servos, beleza? E ele entregou para os servos ali, são 5 servos, e o que acontece é que ele larga, e quando ele volta, ele vê quem multiplicou os talentos e quem não multiplicou. Olha essa doideira, beleza? Porque é o seguinte, talento aqui pode ser usado como, ele é o dinheiro nessa passagem, mas o Senhor não está falando sobre nos dar dinheiro, né? O Senhor está nos ensinando algo mais profundo.
que é algo que ele nos deu. E, gente, o que o Senhor nos deu? O que Jesus nos deu, senão a salvação, a graça? Claro que o Senhor também nos dá dons, né? Dons que são como aqueles que a galera gosta de buscar, que são os dons espirituais. É isso também, tá bom, gente? Mas se liga só nesse versículo, Efésios 2, lá no versículo 8, que diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, não por suas obras, para que ninguém se glorie, ninguém fique snobzão, fique falando bobagem. Jesus, pela graça dele, morreu por nós, nos deu a salvação, e isso é um dom, é um presente. O que foi constrangendo no meu coração? Cara, Deus já me deu um presente, entendeu? Deus já compartilhou comigo que é a salvação. Essa palavra já constrange meu coração. Eu já estou servindo na igreja, eu já prego, eu já faço isso e aquilo, eu tenho PG, mas eu me limitava, entendeu? E quando se falava de ter um canal, que é passar essa barreira, se expor a passar uma vergonha, talvez, não sei, a não ser tão bom, ir pro YouTube, que é algo que eu tinha medo, cara, era um local onde eu não estava disposto a multiplicar esse dom, entendeu? Não estava disposto a compartilhar. E o Senhor constrangeu meu coração, velho. Constrangeu de verdade. Só que a primeira coisa importante a se falar é que o dom não é meu, entendeu? O que vai acontecer aqui não é uma habilidade minha. O dom é, como diz lá no versículo, o Senhor deu aos servos. Ou seja, Deus nos deu isso. Então é dele. O nosso papel é multiplicar. O nosso papel é a gente fazer algo com o que Deus nos deu. Então não é mérito meu, mas é mérito de Jesus. Outra coisa, eu me comparava demais, entendeu? Eu me compartilhava. Acho que eu tô falando muito, entendeu, né, gente? Eu me comparava demais com os outros e falava, não, mas aquele lá sabe falar bem, aquele lá é famoso e aquele tem o que precisa para fazer um canal. E a verdade é que aqui na passagem diz que Deus deu, o Senhor deu talentos para todos, ou seja, todos receberam, todos os servos receberam, só que só alguns multiplicaram. Todo mundo recebeu, mas só alguns foram corajosos para fazer algo com aquilo que foi dado como presente. E estava me faltando coragem. Então foi necessário que Jesus me desse aquela injeção de coragem para eu começar a me movimentar. Eu não sei se esse canal vai dar certo. A minha ideia é bater um bom papo de Jesus com vocês e tentar fazer isso com o máximo de frequência que eu conseguir. Mas o mais importante é multiplicar esse dom, isso que Deus nos deu, a sua palavra, a sua salvação, compartilhar não só no culto, mas agora também aqui pelo YouTube. E outra coisa também é que a passagem conta que o Senhor volta e ele pergunta para os servos, que vocês fizeram com os talentos? Ou seja, há uma prestação de contas. Daí aqui deu até um medinho, entendeu? Cara, Duda, por que você nunca fez, nunca tentou? Beleza, se deu errado, mas por que tu nunca tentou se eu tinha te dado as condições necessárias? Daí aqui fez... Cara, eu pensei, meu Deus, cara, eu tô sendo, acho que, covarde, entendeu? Vou ter que ir pra cima, vou fazer e vai ser lindo, em nome de Jesus. Não sei muito bem exato como vai funcionar, quais serão os dias de postagens. Já tenho várias ideias de conteúdos, inclusive alguns gravados. E tem muita coisa da hora que a gente pode falar sobre isso aqui, ó. Entendeu? Uma hora a gente vai falar sobre game, uma hora a gente vai falar sobre, sei lá, relacionamento, sobre vida pessoal, sobre sonhos, vai falar sobre dificuldades, coisas que são pecado ou não. Tem várias ideias da hora, mas sempre falando sobre Jesus. Então aproveita que esse vídeo está acabando e todo aquele brother que você quer falar de Jesus, mas ainda não teve coragem, você vai poder também compartilhar esse vídeo para a gente evangelizar uma galera, tá bom? Conto com seu apoio aí, se inscreve no canal de novo, deixa um comentário para dar aquele apoio no início do canal. E é isso, meus amigos. Logo, logo tem muita novidade, eu tô feliz, acho que vai ser um tempo muito especial. E eu não tenho mais o que falar nesse vídeo, entendeu? Já falei demais, um abraço, Deus te abençoe e é nóis!